Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre água e sistemas tampão. Antes mesmo de nós conhecermos as reações químicas que acontecem nas células, devemos conhecer um pouco sobre as características do solvente universal, que é a água. As características da água tornam a vida possível no nosso planeta. A maioria das reações químicas acontece em meio aquoso, dentro de condições específicas de pH e temperatura. A água chega a representar 70% do volume das células humanas. Em alguns casos, como o da água viva, ela representa 90% do volume total desse ser vivo. Os objetivos da aula de hoje são que vocês conheçam as principais propriedades da molécula de água e suas implicações em condições ou processos biológicos. Nós vamos também ministrar para vocês o conceito de sistema tampão, e como que o sistema tampão funciona e de que maneira ele é eficiente. E também vamos dar informações sobre alguns sistemas tampão que nós encontramos em situações práticas, como, por exemplo, os tampões salivares e os tampões sanguíneos. É importante ter em mente que a água não é inerte, né? Ela é o principal componente da maioria das células, correspondendo a cerca de 70% do peso de uma célula, e ela participa ativamente das reações químicas que acontecem nas nossas células. Ela colabora ainda com algumas conformações moleculares importantes, como, por exemplo, as membranas lipídicas, né? Então, as bicamadas lipídicas, elas são formadas, né, de maneira que as regiões apolares ficam localizadas em contato uma com a outra, e as cabeças polares dos fosfolipídios da membrana ficam localizados para fora, em contato com a água, né, presente no meio externo e no meio interno das células. A mesma coisa acontece quando nós temos o enovelamento das proteínas. As proteínas, quando se enovelam, aquelas regiões hidrofóbicas da molécula ficam localizadas no interior, né, longe da água, e as regiões hidrofílicas ficam expostas em contato com a água. E a água também é um dos primeiros elementos usados em manobra de tratamento, como vocês vão ver muito ao longo da vida de vocês, né? Por exemplo, em caso de desidratação, quando existe variação de eletrólitos no sangue, a gente usa, né, o soro fisiológico, e a água é usada para corrigir esses processos. A água, como solvente universal, diferentemente de outras moléculas com peso molecular e constituição semelhantes, ela apresenta propriedades físicas como ponto de fusão e ponto de ebulição bastante particulares. Então, o ponto de fusão da água é 0 graus e o ponto de ebulição é 100 graus. Outros solventes com peso molecular parecido com o da água, né, apresentam essas propriedades de ponto de fusão e ponto de ebulição incompatíveis com a vida. A geometria e as propriedades da água como solvente são cruciais para as propriedades dos seres vivos, né? Então, a água tem dois hidrogênios ligados covalentemente a um oxigênio, né, formando, então, o composto H2O. Então, nós temos aqui os dois hidrogênios ligados covalentemente ao oxigênio, né, e isto vai fazer com que haja dois pares de elétrons não compartilhados, o que dá à água uma estrutura tetraédrica, com um ângulo entre esses dois hidrogênios de aproximadamente 104,5 graus. A molécula de água, portanto, ela é polar, ou seja, tem uma distribuição desigual ou polarizada de cargas, né? Sendo que o oxigênio apresenta uma carga parcial negativa e os dois hidrogênios apresentam cada um uma carga parcial positiva, formando, portanto, um dipolo. As pontes de hidrogênio, né, por conta desse dipolo, as moléculas de água podem interagir entre si por pontes de hidrogênio, chamadas também ligações de hidrogênio, que são um tipo de ligação eletrostática entre hidrogênio e oxigênio, ou entre hidrogênio e nitrogênio, onde o hidrogênio é o doador, né, e o oxigênio é o aceptor de elétrons. A ligação covalente, por ser mais curta, ela é muito mais forte do que a ponte de hidrogênio, de forma que são necessários 460 kJ por mol para romper uma ligação covalente, e para romper a ponte de hidrogênio são necessários apenas 20 kJ por mol.
A água é capaz de formar até 4 pontos de hidrogênio, sendo 2 como doador de prótons e 2 como aceptor de prótons. Então, as 2 como doador de prótons são provenientes dos hidrogênios e os aceptores de prótons são os elétrons desemparelhados. Então, aqui nós temos uma molécula de água formando até 4 pontes de hidrogênio. A temperatura tem uma influência muito importante na conformação da água, né? Então, o gelo tem um número máximo de pontos de hidrogênio e que lhe confere a estrutura cristalina. A água no estado líquido, a gente vai ter o rompimento de algumas pontes de hidrogênio e ela vai apresentar, existe ainda coesividade, né? Força de atração pela cooperação de ligações fracas. Porém, no estado de vapor, nós não vamos ter mais nenhuma ponte de hidrogênio, ou seja, é perdida a coesividade e essas pontes, então, não mais existem. Então, a temperatura tem um efeito bastante pronunciado na estrutura da água. Então, no gelo, nós temos o número máximo de pontos de hidrogênio. Conforme o gelo vai derretendo, essas pontes vão sendo rompidas e a água passa para o estado líquido, mas ainda existe coesividade. E conforme a gente chega no estado de vapor, essa coesividade é totalmente perdida. Então, a água, ela apresenta 2 propriedades importantes, né, devido às pontes de hidrogênio, que são, ela tem uma alta tensão superficial, possibilitando, por exemplo, que os insetos, né, andem sobre ela e que ela permaneça líquida à temperatura ambiente, e a coesividade, que é responsável pelos elevados pontos de fusão, ebulição e tensão superficial da água em comparação com outros hidretos, como, por exemplo, o sulfidreto e a amônia. A água, ela é o nosso solvente mais importante, por isso que ela é conhecida como solvente universal. Então, a polaridade da molécula de água explica a facilidade que ela tem para separar partículas entre si, pois o caráter polar da água tende a diminuir as forças de atração dos íons encontrados em sais e outros compostos iônicos, favorecendo, portanto, a dissociação dos mesmos. Os dipólos da água, portanto, envolvem os cátions e ânions, efeito esse conhecido como solvatação, impedindo a união entre essas partículas carregadas eletricamente, como nós podemos ver aqui, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, um soluto, né? Por exemplo, NaCl com cargas positivas e cargas negativas. Então, esses dipólos da água, as regiões com carga negativa da água interagem com a carga positiva do soluto, e as regiões com carga positiva da água interagem com a carga negativa. Então, há a formação de interações eletrostáticas com íons através dessas cargas parciais da água. E quando isso acontece, nós dizemos que esses íons, portanto, se encontram solvatados. Além das substâncias iônicas, algumas moléculas não iônicas, mas que apresentam polaridade, se dissolvem facilmente na água, como, por exemplo, é o caso do açúcar, dos grupos hidroxílicos do álcool, do aldeído e das cetonas através do átomo de oxigênio da carbonila. Então, aqui, né, nós temos a água dissolvendo, por exemplo, o cloreto de sódio. Então, quando nós jogamos um pouco de cloreto de sódio em água, o que vai acontecer? Inicialmente, as partículas de cloreto de sódio se encontram todas unidas. Conforme nós vamos acrescentando água, vai acontecendo o quê? A água vai envolvendo esses íons, né, esses cátions e ânions, e a gente vai tendo a separação dos mesmos. Então, a força de interação entre os cátions e ânions com as moléculas de água vai ser maior do que a força de interação entre eles. E ao longo do tempo, eles vão sendo totalmente dissolvidos. De forma que, nesse processo, as cargas iônicas elas são parcialmente neutralizadas, né? Então, a presença do soluto vai causando uma mudança na estrutura e nas propriedades da água, uma vez que próximas ao soluto, as moléculas de água elas são
mais orientadas e regulares, né? Com isso, há uma alteração das propriedades coligativas, como diminuição do ponto de congelamento e aumento do ponto de ebulição, e esses efeitos dependem do número de moléculas de soluto por unidade de volume dos solventes. Então, em volta, né, dos íons, a gente vai tendo uma distribuição não aleatória de moléculas de água. Também é bastante importante nós falarmos sobre um processo fundamental no nosso organismo, que é a osmose. A osmose é um processo físico-químico muito importante na sobrevivência das células, né? Ela se refere ao movimento de água entre meios com concentrações diferentes de solutos separados por uma membrana semipermeável. E o objetivo é sempre igualar as concentrações dos dois meios. A presença do soluto confere à solução pressão osmótica, que é a força necessária para a paralisação da osmose. Então, nós temos aqui um exemplo de um sistema, né, separado por uma membrana semipermeável, onde inicialmente nós vamos ter o movimento do solvente, né, então da água, de uma região de baixa concentração para uma região de alta concentração, que é aqui dentro deste tubo envolvido por uma membrana semipermeável. Esse movimento vai acontecer até que ocorra até que a concentração do soluto em ambos os locais fique igual, ou seja, até que exista um equilíbrio químico. Aí a gente vai ver que nesse procedimento acontece a entrada de água aqui dentro desse tubo. E a pressão osmótica nada mais é do que a força que deve ser aplicada para que a solução no tubo retorne ao seu nível original, que era o originalmente encontrado no Becker no início, né, no início do processo osmótico. Quando compostos hidrofóbicos ou apolares, como por exemplo o óleo, são misturados com a água, formam-se duas fases, uma vez que a água não interage com o soluto. O que seria esse efeito hidrofóbico? Né? A introdução de um composto hidrofóbico, ele perturba a rede de água. A água vai tender a minimizar o seu contato com as moléculas hidrofóbicas, organizando o que nós chamamos de gaiolas de água em torno desses compostos apolares, né? E essas moléculas apolares, portanto, tendem a se agregar, adquirindo uma conformação como essa que nós vemos aqui. Porém, os compostos anfipáticos, ou seja, que tem uma parte polar e outra apolar, eles experimentam tanto interações hidrofóbicas quanto hidrofílicas com a água, formando estruturas que nós conhecemos, por exemplo, como micelas. Então, nas micelas, a gente vai ter as cabeças polares, localizadas todas aqui na periferia, em contato com a água, e as caudas apolares, localizadas no centro. Um outro tipo de estrutura é a bicamada, por exemplo, como acontece nas membranas celulares, né? Então, aqui nós vamos ter os fosfolipídios de membrana com as cabeças polares voltadas para o meio externo à membrana, né? E as caudas apolares das duas camadas voltadas para o meio interno da membrana, e aqui de novo as cabeças polares do outro lado voltadas para o meio interno da membrana. A liberação de água de maneira ordenada, ela favorece também a formação do complexo enzima-substrato. Então, aqui nós temos a enzima e o seu substrato específico, e a água de maneira ordenada interagindo tanto com a enzima quanto com o substrato, né? A ligação do substrato à enzima vai liberar algumas moléculas de água ordenadas, que vão sair, portanto, desse local de interação, né, do sítio ativo, e isso vai aumentar a entropia do sistema, favorecendo termodinamicamente a formação do complexo enzima-substrato. Também a osmolaridade vai ter um efeito na movimentação da água
através da membrana plasmática. Né? Quando a célula se encontra numa solução isotônica, nenhum movimento de água vai acontecer, não acontece nem entrada e nem saída de água na célula. Quando a célula se encontra numa solução hipertônica, o que vai acontecer? A água se movimenta para fora e a célula vai encolher. Entretanto, quando a célula se encontra numa solução hipotônica, a água vai se movimentar para dentro da célula, criando uma pressão para fora, né? Com isso, a célula vai inchar e no final ela pode se romper. Né? E é bastante utilizado, então, o soro fisiológico para corrigir esses processos de alteração na osmolaridade, como vocês vão aprender ao longo do curso de vocês. Bom, a água não é, portanto, um meio inerte, né? Ela participa ativamente dos processos bioquímicos. E a sua reatividade se deve principalmente à sua capacidade de se ionizar nos íons próton e hidroxila. E a constante de ionização da água, ou seja, o produto da concentração de hidrogênio multiplicado pela concentração dos íons hidroxila, é igual a 10 a menos 14 a 25 graus. E nessa condição, né, nessa situação, nós temos uma concentração de prótons igual à concentração de hidroxila, correspondendo a 10 a menos 7 molar na água pura. Então, a água se ioniza, né, nos íons próton e hidroxila, e quando a água se encontra pura, a concentração de ambos vai ser igual e correspondendo a 10 a menos 7 molar. Desta capacidade da água de se ionizar, a gente vai ter o produto iônico e vai ser gerado uma escala de pH. Né? Então, o pH é a medida do potencial do hidrogênio iônico. O que seria isso? Menos o log da concentração do hidrogênio iônico, menos o log da concentração de H+. Né? No pH, quando na água pura, a gente vai ter essa concentração sendo de 10 a menos 7 molar, e o pH, portanto, vai ser correspondente a 7. Né? Portanto, o pH vai ser inversamente proporcional à concentração de prótons, e ele é um cálculo matemático logarítmico, em que a diferença entre uma unidade reflete uma diferença de 10 vezes na concentração de prótons. Então, quando o pH aumenta em uma unidade, significa que nós temos uma concentração de prótons 10 vezes menor. E a avaliação do pH é feita com um equipamento chamado de pHômetro ou pHâmetro. Como que é, então, a nossa escala de pH? Né? Então, na água pura, nós temos uma concentração de prótons igual à concentração de hidroxilas, e o pH vai ser 7. Conforme o pH diminui, a gente vai tendo um aumento da concentração de prótons e uma diminuição da concentração de hidroxilas. E conforme o pH aumenta, vai acontecendo o contrário. Por exemplo, no pH 14, nós vamos ter a concentração de prótons muito baixa, de 10 a menos 14, e a concentração de hidroxila sendo 0. Né? E no pH 0, nós vamos ter o contrário. Nós vamos ter a concentração de hidroxila muito pequena, né? de 10 a menos 14, e a concentração de prótons vai ser 10 elevado a 0, corresponde a 1. Por que o pH é importante? Né? Ele é muito importante porque ele está bastante relacionado com a conformação das proteínas, né? Como vocês vão ver na aula de proteínas, as proteínas possuem aminoácidos com carga, e a carga total da proteína ela vai ser totalmente dependente do pH do meio, e isso está relacionado com a atividade da proteína ou com a sua desnaturação. E ele é muito importante também na catálise enzimática, né? Como as enzimas, elas são proteínas, o seu sítio ativo, o pH vai alterar a conformação de cargas do sítio ativo.
Então, cada enzima vai ter um pH no qual a ação dela é aumentada, é ótima, né? Então, o pH neutro, ele é característico, por exemplo, do sangue humano, das lágrimas, do leite, da saliva, mas existem ambientes do nosso organismo onde é necessário que haja um pH ácido, como, por exemplo, no suco gástrico. Então, nesse pH ácido, isso vai ser muito importante para o nosso processo digestivo. As enzimas, portanto, como nós falamos, têm um pH ótimo para sua atuação, né? Por exemplo, a pepsina, que está lá no estômago, o pH ótimo para ela é de 2, então ela só vai funcionar bem em pH extremamente ácido. Já a tripsina, por exemplo, que é outra enzima que também age em proteínas, mas em outro compartimento do nosso organismo, ela vai ter um pH ótimo em torno de 6,5. E a fosfatase alcalina tem um pH ótimo em torno de 8, né? Então, nós temos um pH variável em diferentes compartimentos do nosso organismo. Por exemplo, no suco gástrico o pH é cerca de 1,5, né, porque esse pH é importante para a ação da pepsina. E na saliva o pH é em torno de 6,6, né, que esse pH é importante para a manutenção da homeostasia da cavidade bucal. Existem situações, por exemplo, como é o caso da doença do refluxo gastroesofágico e também de alterações como acontece no caso da bulimia, onde existe a presença aumentada de ácidos do estômago na cavidade bucal. Tá? Então, esses ácidos vão provocar uma redução do pH da saliva, né? E com isso a chance de acontecer erosão dentária, que é a destruição do tecido dentário pelos ácidos provenientes, nesse caso do estômago, aumenta mais de 12 vezes em pacientes com transtornos alimentares e chega a aumentar em até quase 20 vezes naqueles pacientes que induzem o vômito, né? Portanto, os pacientes com doença do refluxo gastroesofágico ou bulimia devem ser encaminhados ao médico para o tratamento da causa primária, para que depois eles voltem ao cirurgião dentista para que seja feita a restauração dos dentes. Porque se não tratar a causa primária, o dentista simplesmente restaurar o dente, em pouco tempo, novamente, vai acontecer uma nova perda e a restauração vai ter que ser substituída. Tá? Então, cada ambiente do nosso organismo vai ter um pH característico, né, para a manutenção da homeostasia daquele ambiente. E imediatamente após o vômito, a gente costuma indicar que os pacientes enxaguem a boca com água, leite ou uma solução de bicarbonato de sódio ou utilizem um bochecho fluoretado para reduzir a ocorrência da erosão dentária. Nos seres humanos, o pH plasmático deve ser mantido em 7,4, pois decréscimos a valores próximos de 7 podem causar consequências drásticas. Então, uma pequena variação do pH, né, para cima ou para baixo de 7,4 pode alterar, pode trazer consequências drásticas para o organismo. E a manutenção desse pH ideal pelos organismos vai se dar através do que nós chamamos de sistemas tampão. Quando para que a gente possa definir sistema tampão e compreender as suas propriedades, é necessário conhecer a definição de Bronsted e Lowry para ácidos e bases. Eles definiram ácidos como sendo substâncias capazes de doar prótons e as bases como substâncias capazes de receber prótons. Assim, um ácido em meio aquoso libera o próton e a base conjugada. A base conjugada, ela pode novamente receber um próton, voltando a formar o ácido conjugado. Alguns ácidos são conhecidos como ácidos fortes, uma vez que eles se dissociam totalmente em água, como é o caso, por exemplo, do ácido clorídrico e do ácido sulfúrico. Já os ácidos fracos, eles vão se dissociar apenas parcialmente na água, né? E isso vai ser caracterizado por uma constante de dissociação ou de ionização que nós chamamos de Ka. Então, os ácidos fracos,
né, são caracterizados por uma constante de dissociação ou ionização, que é a Ka. Quanto maior for o valor de Ka, menor o valor do pK, ou seja, mais forte é o ácido. Ele se dissocia com pequena adição de base. E quanto menor for o valor de Ka, maior vai ser o valor de pKa, ou seja, mais fraco é o ácido. Para que ele se dissocie, a gente tem que adicionar uma grande quantidade de base. E desse conceito de ácido fraco, deriva uma equação chamada de equação de Henderson-Hasselbalch. Essa equação, ela vai definir a constante de dissociação, né, de um ácido, né, no próton e na sua base conjugada. Então, a constante seria o produto da concentração do próton vezes a concentração da base conjugada, dividido pelo produto da concentração do ácido conjugado. Essa equação, portanto, ela vai nos permitir determinar o valor do pH e das concentrações de ácido e base conjugada, da seguinte maneira, né? Se nós isolarmos aqui nessa equação a concentração de próton, a gente vai obter que a concentração de próton vai ser igual ao Ka vezes a concentração do ácido conjugado dividido pela concentração da base conjugada. Se nós colocarmos um logaritmo dos dois lados da nossa equação, nós vamos ter que menos o log da concentração de H+, vai ser igual ao menos o log da concentração de K, da constante de dissociação, menos o log da concentração de ácido conjugado dividido pela concentração da base conjugada. Menos log da concentração de H+, é o pH. Menos log da constante de dissociação é o que nós chamamos de pK. E aqui nós vamos inverter, né, essa porção da equação, transformando em positiva e invertendo o numerador com o denominador, criando o que nós chamamos de equação de Henderson-Hasselbalch, que nos diz que o pH é igual ao pK mais o log da concentração do ácido da base conjugada dividido pela concentração do ácido conjugado. Então, essa é a equação de Henderson e Hasselbalch. Aqui nós temos como exemplo a curva de titulação do ácido acético, né? Inicialmente, nós temos o ácido acético com um pH bem baixo, em torno de 3. Vamos adicionando hidróxido de sódio. O que vai acontecendo? A hidroxila do hidróxido de sódio vai se ligando ao próton do ácido acético, diminuindo paulatinamente a concentração do próton. E aí o pH vai aumentando, né? Nesse exemplo, ele está chegando a até 12. Quando nós atingimos 50% de dissociação do ácido acético, ou seja, nós vamos ter 50% de ácido conjugado e 50% de base conjugada, este valor de pH, ou seja, isso daqui, essa parte da equação vai ser zero, né? Opa! E aí nós vamos ter que o pH vai ser igual ao pK. Então, o pH vai ser igual ao pK. O que é o pK, então? No caso do ácido acético, o pK é de 4,76. O pH o pH correspondente à intercepção no ponto médio de titulação é numericamente igual ao pK do ácido. Ou seja, pK é o valor de pH, né, em que nós temos 50% do ácido dissociado e 50% não dissociado. Tá? Então, o pK nada mais é que o valor de pH, onde nós temos 50% do ácido na forma não dissociada e 50% na forma dissociada. Por que esse conceito é importante? Ele é muito importante pelo seguinte: um sistema ou solução tampão é uma solução composta de ácido fraco e sua base conjugada que oferece resistência a pequenas mudanças de pH quando da adição de um ácido ou de uma base. Tá? Por quê?
Porque se eu quando eu tenho um sistema tampão e eu adiciono um ácido, ele vai reagir com a base conjugada. E se eu adiciono uma base, ela vai reagir com um ácido e aí o pH não se altera. Tá? Então, um sistema ou solução tampão é uma solução composta por um ácido fraco e sua base conjugada que vai, portanto, resistir a pequenas mudanças de pH quando nós adicionamos um ácido ou uma base. Né? Então, por exemplo, quando nós adicionamos o HCl, a água pura. Tá? Então, aqui eu tenho água pura e eu vou adicionar HCl. Se eu medir o pH, o que eu vou observar? O pH da água inicialmente estava em 6,29, quando eu adiciono HCl, o pH rapidamente cai para 1,8. Então, existe a variação de pH. Mas, se eu adicionar HCl a uma solução de ácido fraco e sua base conjugada, ou seja, se eu adicionar HCl a um tampão fosfato, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o tampão fosfato, eu vou adicionar HCl e vou medir o pH. A gente vê que o pH praticamente não se altera, tá? Então, uma solução tampão, ou um sistema tampão, é uma solução ou sistema capaz de resistir a mudanças de pH quando a gente adiciona um ácido ou uma base a esse tampão. Como que o tampão funciona, então? O tampão, né, ele é composto de um ácido e sua base conjugada em concentrações iguais, tá? Por quê? Porque a gente vai ter um tampão justamente quando nós temos concentrações iguais do ácido e da sua base conjugada, ou seja, num pH que corresponde ao valor de pK, né? Aí, se eu tenho esse tampão e eu adiciono ácido, o que vai acontecer? Esse ácido, né, vai reagir com a base conjugada, formando água e o pH não se altera. Se eu tenho o tampão e eu adiciono base, a gente também vai ter a neutralização e o pH também não se altera. A faixa de tamponamento ideal, a eficiência de um tampão, ela vai ser sempre máxima no pK. Por quê? Porque no pK a gente vai ter 50% tanto do ácido quanto da base conjugada disponíveis para reagir com a adição de um ácido ou uma base externos no sistema. Portanto, a faixa de tamponamento está uma unidade acima e outra abaixo do pK. No caso, por exemplo, do ácido acético, né, o pK, ou seja, o pH onde eu tenho 50% do ácido na forma de ácido, 50% na forma de base conjugada, ele é de 4,76. Portanto, o ácido acético vai funcionar como um bom tampão em pH de uma unidade de pH acima ou abaixo do pK, que varia, portanto, de 5,76 até 3,76. E assim acontece com todos os tampões. Tá? Então, um tampão ele vai funcionar como um bom tampão em pHs uma unidade acima ou abaixo do valor do seu pK. Tá? Porque nesse pH a gente vai ter 50% de ácido conjugado e 50% da base conjugada para reagirem com o ácido ou a base externos e promoverem a neutralização. Quando pK é igual a pH, nós temos 50%, portanto, na forma de ácido e 50% na forma de base conjugada. Quando o pH é menor do que o pK, nós temos uma concentração maior do ácido, e quando o pH é maior do que o pK, nós temos uma concentração maior da base conjugada. Portanto, a eficiência de um tampão, além de depender do pH, também depende da sua concentração. Quanto maior a concentração do tampão, maior vai ser a disponibilidade de doador e aceptor de prótons. E a eficiência de um tampão sempre vai depender da sua concentração, né, mas ela é sempre máxima no pK. E nós podemos ter também alguns ácidos com mais de um pK, como a gente vê aqui, no caso do ácido fosfórico. Tá? Então, o ácido fosfórico tem um primeiro pK de 2,2, depois ele vai ter um segundo pK de 7,2 e um terceiro pK no pH 12,7. Tá? Então, o ácido fosfórico ele pode funcionar como tampão para diferentes faixas de pH. E nós temos, né,
diferentes sistemas tampão com diferentes valores para diferentes faixas de pH. Como nós falamos, né, o ácido acético ele tem um pK de 4,76. Então, ele vai funcionar como um bom sistema tampão de 3,76 a 5,76. Já o tampão fosfato, ele tem um pK de 6,86. Portanto, vai funcionar bem, né, como tampão para pHs de 7,86 até 5,86. E o tampão de amônio e amônia, né, ele vai ter um pK de 9,25, sendo ideal para faixas de tamponamento indo de 8 a 25 até 10 a 25. Então, quando a gente for escolher um sistema tampão para alguma reação ou na elaboração de algum produto, é importante saber qual que é o pH daquela reação ou daquele produto para que nós possamos escolher o tampão adequado para aquele pH. Né? E dentro desse conceito de sistema tampão, é muito importante nós mencionarmos sobre os tampões fisiológicos. Né? Então, os seres vivos, eles mantêm constante o seu pH interno. Por exemplo, o pH do sangue é mantido próximo a 7,4 e o da saliva é mantido próximo a 6,8. Vamos falar, então, inicialmente sobre o tampão fosfato, que é o tampão do sangue. Né? O tampão fosfato, ele é constituído pelo dihidrogênio fosfato e pelo monohidrogênio fosfato, né? E ele tem um pK em torno de 6,8, ou seja, dentro de uma faixa de pH adequada. Esse tampão é bastante eficiente nas células, porém a sua quantidade no plasma ela é mínima. Ele é um tampão, portanto, o tampão fosfato é um tampão eficiente, mas um tampão eficiente intracelularmente. Né? A sua quantidade no plasma ela é mínima. Um outro tampão fisiológico importante é o tampão proteínas. Né? O tampão de proteínas, o efeito tamponante de proteínas se deve aos grupamentos ionizáveis amino e carboxílico, que acabam se comportando como ácidos fracos. Entretanto, os valores de pK estão distantes de 7,4, com exceção da histidina e da cisteína, que têm valores de pK próximos de 7. Portanto, o efeito tampão das proteínas é muito discreto no plasma, devido à baixa concentração de proteínas nesse fluido, sendo mais importante para o tamponamento intracelular. A exceção no plasma é a hemoglobina, né, que juntamente com o tampão bicarbonato mantém o pH plasmático. O que seria então o tampão bicarbonato? O tampão bicarbonato, né, constituído pelo bicarbonato e pelas hemácias, né, ele tem um pK de 3,8. Esse pK, então, é incompatível com os sistemas biológicos. Como que acontece? Por que então que o tampão bicarbonato é bastante eficiente no sangue? Né? Isso acontece porque nesse sistema o ácido carbônico no tampão bicarbonato a gente vai ter que o ácido carbônico está em equilíbrio com o CO2 dissolvido em água de acordo com essa equação aqui, né? O ácido carbônico vai formar próton mais bicarbonato, e aí nós vamos ter, na sequência, a hemácia, né, ela contém a anidrase carbônica, né, que na presença de CO2 e água vai voltar a formar o ácido carbônico. Tá? Então, repondo esse sistema. O grande diferencial nesse sistema, portanto, no sistema tampão bicarbonato, é o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele está em equilíbrio com o CO2 dissolvido em água, de acordo com essa equação. Né? Assim, o CO2 que é produzido nos tecidos vai se difundir para o plasma e para o interior das hemácias, onde ele é transformado em H2CO3. E esse H2CO3, como nós falamos, vai se dissociar em próton e íon bicarbonato.
E aí o pK vai se elevar para 6,1, ficando, portanto, compatível para os sistemas biológicos. Né? Então, quando há adição de base, o H2CO3 vai ser consumido, sendo reposto pelo CO2. Quando há adição de ácido, vai aumentar o bicarbonato, que vai ser então convertido em CO2 e água. E assim funciona então, né, o tampão bicarbonato do sangue. Originalmente ele não seria eficaz, né, porque tem um pK em torno de 3,8, mas ele se torna eficiente a partir do momento em que o CO2 produzido nos tecidos se difunde para o plasma e para as hemácias, transformando em H2CO3. Então é assim que funciona o tampão sanguíneo. Então esse tampão vai ter um pK de 6,1, dependendo da quantidade de CO2 dissolvido e, consequentemente, da pressão parcial de CO2 na atmosfera. Né? É um tampão extracelular, que atua, portanto, no sangue e no fluido intersticial. Né? Dentro das células, como nós vimos, outros tampões são mais ativos. Esse tampão, na verdade, se trata de um sistema aberto, né? Pois o CO2 dissolvido no plasma está em contato com o CO2 atmosférico no espaço alveolar. Esse tampão, a concentração de um bicarbonato em relação ao CO2 é de 20:1 no pH fisiológico, portanto, é mais eficiente para resistir à acidificação, esse tampão, do que para resistir à neutralização. Né? E a saliva, né? A saliva tem também, para manter a homeostasia da cavidade bucal, ela tem também 3 importantes sistemas tampão, né, que são o tampão fosfato, o tampão bicarbonato, que é o mais ativo na saliva, e o tampão proteína, né, de forma a manter o pH da saliva em torno de 6,8. Por que esse pH é importante? Porque quando a gente consome açúcar, as nossas bactérias do biofilme bacteriano que recobrem os dentes, elas produzem ácidos. E esse ácido vai levar a uma queda de pH do biofilme, né, chegando a um pH até inferior a 5. E na cavidade bucal, quando o pH é inferior a 5, nós perdemos mineral da estrutura dentária, acontecendo um processo de desmineralização. Tá? Só que lentamente esse pH ele vai sendo restabelecido e praticamente por volta de 1 hora esse pH da cavidade da saliva vai ser restabelecido. Né? E sempre que o pH ficar acima de 5,5, a gente vai ter a reposição dos minerais que foram perdidos durante a desmineralização. Tá? E aí, se a gente tiver uma homeostasia na cavidade bucal adequada, o dente vai ser mantido rígido, ou seja, não vai sofrer nem perda de minerais e nem ganho de minerais, evitando-se a formação de cárie. Tá? E quem mais é efetivo para manter este pH da saliva em torno de 6,8 é o tampão bicarbonato. Em conclusão, então, né, nós podemos dizer que a possibilidade de existência de vida se deve às características peculiares da água, né, suas propriedades de solvatação como solvente universal, de dissolver, né, a maioria dos solutos. E o sistema tampão é uma ferramenta de manutenção de faixas de pH adequadas para os seres vivos, como nós vimos, por exemplo, no caso do tampão do sangue, né, e da saliva. Esses são os 3 livros que eu utilizei para preparar essa aula, e se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo pelo meu e-mail. Muito obrigada!